Boa tarde, pessoal. Chegou a hora, então, de a gente começar esse bate-papo sobre criptoeconomia. Já vou chamar a Flávia para entrar aqui nesse palco para a gente bater um papo. Antes, eu quero me apresentar rapidamente. Eu me chamo Camila, eu faço parte do time da Itaú Digital Assets e eu vim aqui para compartilhar um pouco do que a gente sabe sobre criptoeconomia. Antes da gente começar com o nosso talk aqui de perguntas e respostas, eu quero falar alguns números. Tenho certeza que boa parte das pessoas aqui também é curioso para o tema e pode não ter a noção completa do que é o tamanho do mercado cripto. O mercado cripto hoje tem de capitalização 2 trilhões de dólares. O que isso significa falando em empresas que a gente conhece? Se a gente somar Coca-Cola, McDonald's, Nike, Netflix, não dá nem metade do valor do mercado cripto hoje. Esse é o tamanho dessa economia que a gente quer abordar aqui um pouquinho hoje. E hoje também podemos afirmar que no Brasil tem mais investidores em cripto do que em ações. E é por isso que esse tema é tão relevante para nós. Então eu chamo a Flávia aqui para conversar comigo. Apresentando a Flávia rapidamente, ela é Community Manager da LIC, que é uma grande parceira do Itaú. Já foi repórter da CNN, da Band e está na criptoeconomia desde 2019, certo? Isso mesmo. Oi, gente, boa tarde. Vamos falar um pouquinho de cripto hoje. Não sei o quanto vocês entendem de cripto, até eu acho que é uma coisa que é legal a gente falar. Quem sabe o que é cripto, quem investe em cripto, levanta a mão. Legal, eu acho que foi 50-50. Pô, tem uma galera aqui, tem uma galera. Eu acho que foi 50-50. Maravilha, então vamos nos sentando aqui. A ideia é a gente fazer disso aqui um bate-papo. Então, claro, temos perguntas e respostas, já que a gente imaginou que seria interessante para vocês. E a partir desse talk, depois do talk, fiquem à vontade também para trocar uma ideia com a gente. Vamos começando. Então, eu comentei aqui no início de que tem alguns números grandes dessa criptoeconomia. Por que a gente chegou nesse tamanho de mercado, Flávia? Por quê? Como? Compartilhe um pouco da sua visão para a gente chegar nesse dia de hoje. É legal, você trouxe alguns dados. E recentemente, né, o Bitcoin, né, que é a maior criptomoeda que a gente tem no mercado, o Bitcoin entrou aí para os top 10 maiores ativos do mundo. Então, por capitalização de mercado. Então, o mercado cripto realmente é algo que a gente não pode negar hoje. Eu lembro, até comentei numa entrevista que a gente estava fazendo ali, quando eu entrei em 2019 no mercado, as pessoas olhavam para mim e falavam, virou piramideira, vai dar um golpe numa galera. E depois isso passou, né? Depois as pessoas foram entendendo melhor o que é cripto. Hoje a gente já tem bancos, né, fornecendo criptomoedas para quem quer comprar. Também a gente teve esse ano a aprovação de ETF de Bitcoin à vista nos Estados Unidos, um grande passo para o mercado cripto. Essa semana, Hong Kong aí aprovou ETF de Bitcoin e de Ethereum, que é a segunda maior criptomoeda do mercado. Então é um mercado que a gente não tem como negar. E por que cresceu tanto, né? Como foi a tua pergunta? Porque é um mercado que tem muito sentido. Se você estuda a parte de fundamento, principalmente do Bitcoin, né, que é a principal criptomoeda, se você entende o porquê você precisa ter Bitcoin na tua carteira, aí faz sentido. Porque o Bitcoin é uma moeda descentralizada, é uma moeda que tem uma quantidade limitada, então ela não vai ter uma inflação, uma grande impressão, igual a gente viu nos últimos anos com a pandemia. Então a gente viu uma grande impressão de dinheiro no mundo inteiro e, consequentemente, a gente convive com uma grande inflação. Então o Bitcoin não tem isso, pelo contrário. O Bitcoin se torna cada vez mais escasso, por isso ele vem se valorizando, por isso as pessoas estão entendendo cada vez mais o Bitcoin e o seu valor, né? Então a gente vê o mercado cripto crescendo muito e com certeza os próximos anos, aí não é tarde para você olhar para isso, para esse mercado, e os próximos anos vão ser promissores. Eu até complementando um pouquinho você, Flávia, eu gosto muito de falar do Bitcoin numa ótica de tempo. Como que a gente chegou nesse valor de hoje? Hoje, se eu não me engano, a gente está agora em 62 mil dólares no valor de apenas um Bitcoin. Isso já foi equivalente a centavos de centavos de centavos ali na sua criação em 2008. Que, lembrando, o que aconteceu no ano de 2008? Foi uma crise financeira mundial, e essa crise financeira, um pouco depois da ocorrência dela, veio o paper ali do Bitcoin. Naquele momento ele valia centavos, era negociado entre jovens apaixonados por tecnologia, no chat web, muito, muito limitado. 3 anos depois, ali aproximadamente 2011, começou-se a fazer a primeira transação com o Bitcoin, que foi, na verdade, 2011, não sei, mas foi... 2010. 2010. Foi a primeira transação que foi feita com o Bitcoin, que foi a compra de uma pizza a partir do Bitcoin. Em 2011, foi a primeira vez que um Bitcoin valeu $1.
Então, uma moeda que estava ali com uma criação de 3 anos é equivalendo ao mesmo preço de $1, que é uma das principais economias do mundo. Isso apenas em 3 anos de existência. E isso foi evoluindo, até que hoje a gente está aqui com esse valor de $60 mil, pensando aqui na classificação desse ativo. E o que é legal que você falou dessa primeira transação de Bitcoin, né, que é conhecido como Bitcoin Pizza Day, um entusiasta de Bitcoin colocou num chat, num chat que ele pagaria 10 mil Bitcoins por 2 pizzas. E assim, 10 mil Bitcoins hoje seria uma verdadeira fortuna, mas naquela época 10 mil Bitcoins era 40 e poucos dólares, era muito pouco. Demorou alguns dias e uma pessoa aceitou comprar essas pizzas para ele. Enfim, ele quis provar realmente que você poderia trocar Bitcoin por um produto. E isso aconteceu. Então, ele diz que ele não é arrependido, mas eu acho que ele é, porque 10 mil Bitcoins hoje faria diferença. Ele pode ter mais, mas faria diferença. Então, é legal a gente ver o crescimento do mercado, até porque eu acho que a gente vai comentar sobre halving em algum momento, é a escassez do mercado. Então, assim, é inevitável. A gente tem uma demanda aumentando, o interesse aumentando e a oferta de Bitcoin diminuindo, e aí é pura economia. Lei da oferta e da demanda, a tendência é que o preço suba. Vamos aproveitar que você comentou, então, de halving e parar de olhar para o passado e começar a olhar um pouco para o futuro. Vocês vão ver aqui, ao decorrer dessa conversa, que a gente vai falar muito de Bitcoin. Por que Bitcoin? Porque Bitcoin é o principal ativo de toda essa criptoeconomia e acaba trazendo muito o conceito do que a gente tem de diferencial nesse mercado a partir da nova tecnologia. Mas existem vários outros ativos que a gente vai explorar logo mais. Mas vamos continuar falando aqui na ótica do Bitcoin. O que você vê de oportunidade para o mercado? Pensando no Bitcoin e também começando a expandir, pensando em tokens e outros ativos aqui que estão surgindo com essa nova economia. Bom, então como você falou, a gente tem aí várias criptomoedas, Bitcoin é a principal delas. Antes do Bitcoin até tentaram criar outras criptomoedas, mas não deu certo. O Bitcoin foi a única criptomoeda, a primeira criptomoeda de fato, que realmente trouxe segurança, utiliza uma tecnologia conhecida como blockchain, que a gente pode comentar depois, enfim, que traz toda a segurança do mercado. E é por isso que quando a gente vê aí ETF, a gente vê empresas olhando, as empresas olham para o Bitcoin porque é a principal delas. Bom, o que a gente pode esperar deste ano? Essa semana a gente tem um evento conhecido como Halving do Bitcoin, que está previsto para acontecer ou sexta ou sábado. Provavelmente ele deve acontecer no sábado. Esse evento ele acontece a cada 210 mil blocos minerados. Vou falar para vocês uma forma mais prática. A cada cerca de 4 anos a gente vê o Bitcoin se tornando mais escasso. E como que ele se torna mais escasso, né? Porque quando a gente tem o Bitcoin... Vou tentar explicar de forma reduzida. A gente tem os mineradores, né, que são os responsáveis por verificar as transações do Bitcoin. Então, que eu realmente tenho um Bitcoin para enviar para você, precisa de um minerador ali, de uma máquina super potente que vai resolver um cálculo matemático complexo e vai ver que realmente a Flávia tem um Bitcoin para enviar para Camila. Então, ótimo. O minerador verificou essa informação, ele vai colocar na blockchain essa informação, que é uma tecnologia que funciona como um livro-registro, e essa informação vai ficar lá registrada para sempre. Por que essa pessoa vai comprar essa máquina superpotente, vai investir dinheiro nisso, que é um dinheiro alto, e essa máquina precisa gastar energia 24 horas? Porque ele ganha Bitcoin como recompensa. Então, no começo, né, do Bitcoin, o minerador recebia 50 Bitcoins por bloco minerado. Então, cada vez que ele resolvia esse cálculo matemático complexo, o que ele fazia? Ele recebia 50 Bitcoins. Para tornar o Bitcoin mais escasso, a cada 4 anos, a gente tem esse evento que é o halving, que torna o Bitcoin mais escasso e reduz a recompensa do minerador pela metade. Agora a recompensa do minerador vai para 3 ponto alguma coisa Bitcoins. Então, ela vai reduzindo, tornando o Bitcoin escasso. Quando o Bitcoin se torna mais escasso, e a gente tem o que eu falei para vocês, esse ano a gente teve a aprovação de ETF de Bitcoin à vista nos Estados Unidos, que é um grande passo para o mercado, institucionais entrando pesado, comprando Bitcoin, comprando muito, muito, muito. Hong Kong essa semana, um grande passo, aprovando também ETF de Bitcoin, aumento do interesse de instituições financeiras, Itaú entrando para o mercado cripto e outras instituições entrando para o mercado cripto, a gente vê que o interesse está aumentando. E vai ter menos Bitcoin no mercado, porque a recompensa dos mineradores está caindo, eles vão ter menos Bitcoin disponíveis. Como eu falei, lei da oferta e demanda, isso vai fazer a tendência é que o preço suba. Historicamente, isso sempre aconteceu meses após o halving, o preço subiu. No entanto, a gente tem que prestar atenção numa coisa.
Situação geopolítica. A gente está tendo muita tensão no mundo, né? Então todo mundo provavelmente está acompanhando o que está acontecendo no Oriente Médio. Essas tensões estão derrubando todos os mercados, não é só o mercado cripto. Então, a depender do que acontecer, se Israel responder o que o Irã fez, realmente, provavelmente, a gente vai ver o preço do Bitcoin, de outros ativos caindo. Fora isso, né, a gente tem questão de política monetária nos Estados Unidos. Então, a gente sabe que lá taxa de juros está alta e os dados de inflação estão fortes ainda. O mercado de trabalho está aquecido. Isso não é bom. Isso também impacta no mercado cripto. Então, tem essas duas questões que a gente tem que prestar atenção se você quer investir em cripto, se você é um investidor de cripto. Por isso que a melhor estratégia é você investir aos poucos, né? Que existe uma estratégia chamada DCA, que é o Dollar Cost Average. É você pegar o dinheirinho que você tem ali, quer investir R$1.000, você não coloca os R$1.000 hoje. Você vai pegar, dividir esse capital e comprar um pouquinho ali toda semana, fazendo um preço médio. Subiu, legal, você pegou o preço ali, caiu, você pegou outro preço e você vai fazendo um preço médio. Mas não ter criptomoeda na carteira, eu não estou recomendando investimento, eu estou recomendando que vocês estudem e entendam. Não ter criptomoeda na carteira hoje é uma loucura, porque as grandes empresas estão olhando para isso. Mercado Livre, MicroStrategy, Tesla, Square, enfim, diversas empresas têm Bitcoin. Por que os grandes estão nisso e a gente não vai estar? A gente tem que seguir os grandes. Bacana. Lembrando, não é uma recomendação de investimento. Estudem. Mas muito interessante a gente ter colocado toda essa ótica futuro do Bitcoin. E agora eu queria pegar um olhar de oportunidade junto contigo, Flávia, não pensando nesta criptomoeda, mas pensando no mercado de tokenização, por exemplo. Qual é outra forma de se beneficiar da criptoeconomia, além de um possível investimento, de uma reserva de valor? O que mais vem com essa nova tecnologia blockchain que pode mudar o nosso dia a dia aqui de vida? Então, quando a gente fala em blockchain, as pessoas, elas assimilam blockchain com criptomoeda. Normal, porque quando a gente começou a falar de blockchain, era por causa do Bitcoin. Só que essa tecnologia, ela pode ser utilizada para várias coisas. Eu expliquei o que é blockchain aqui? Não, né? Acho que chegou a hora. Eu já fiquei confusa. Será que eu falei? Bom, gente, blockchain significa cadeia de blocos na tradução literal. Pensa aqui, explicando bem claramente, porque quando eu fui entender, eu entendi com uma explicação bem medonha. Pensa que isso é um bloco, tem um elozinho, aí tem outro bloco, tem outro elozinho, tem outro bloco. Então, tem essa cadeia de blocos. Cada bloco desse contém uma informação. Essa informação, ela está num hash, num código. Tá? Então, no caso do Bitcoin, um exemplo. O minerador foi lá, verificou a transação de várias pessoas, colocou todas essas transações verificadas nesse hash, tá? Nesse código. Colocou ali e inseriu na blockchain. Tem um outro hash, tem um outro código junto nesse bloco que contém todas as informações desde o início do Bitcoin. Então, tudo fica registrado ali e a cada 10 minutos um novo bloco é gerado e todas as informações continuam lá para sempre. Mas ninguém pode hackear? Não, né? Então, imagina quantos hackers, quantas pessoas já tentaram invadir a blockchain do Bitcoin, no caso. Não tem como, porque é descentralizado. Então, vários computadores no mundo inteiro têm essa informação. Então, se eu, Flávia, tentar alterar uma informação do bloco, os outros vão falar, isso está errado. E eles vão invalidar. Mas blockchain não pode ser, vai ser utilizado para outras coisas. O Drex do Banco Central, por exemplo, nosso real digital, vai utilizar uma blockchain, aí uma blockchain privada, né, uma blockchain para empresa, no caso. Então, vai ser uma blockchain privada que faz o mesmo papel. Então, você pode registrar todas as informações que você quer ali e não tem como adulterar essa informação. Por que isso é interessante? Porque a tecnologia é interessante. Porque é uma tecnologia segura, é uma tecnologia transparente e é uma tecnologia que reduz custo. Por que reduz custo? Porque reduz intermediário. Então, no caso, por exemplo, vamos pensar aqui no caso de um carro, né? Então, eu pego e eu quero vender o meu carro para você. Legal, você falou que vai me pagar 60 mil pelo carro. Como que eu vou confiar em você? Hoje a gente tem que confiar que o outro vai pagar e que eu vou transferir o carro. Com a tokenização, com o uso de blockchain, o que acontece? Esse processo não precisa mais da confiança. Essa informação vai ser registrada na blockchain e tudo vai acontecer de forma automática através de contratos inteligentes, que são contratos, como contratos normais, só que eles estão programados e eles só são executados quando regras são cumpridas. Então, eu mandei o documento do meu carro para ele,
ele mandou o dinheiro para mim, eu só vou receber o dinheiro, ele só vai receber o documento quando a gente colocar todas as informações ali, e isso é executado automaticamente. Então, isso vai utilizar blockchain. Blockchain é utilizado, já foi utilizado, inclusive aqui no Brasil, registro de nascimento, para registro de casamento, para rastreio de produtos através de supermercados. Então, tem supermercado que rastreou a laranja, desde lá da fazendinha até ela chegar no mercado. Então, isso traz muita segurança, porque você consegue acompanhar todos os processos. Não precisa ter uma pessoa ali falando, realmente, o cara lá do cartório, sei lá, a Flávia fez isso. Nananã. Tem pessoas verificando. Não precisa de um advogado verificando se está tudo certo, porque está tudo programado lá, está tudo lá na blockchain. Então, a gente reduz o intermediário. A partir do momento que você reduz o intermediário, você reduz custo. Então, isso é muito benéfico. Por isso, a gente vai ver, né, cada vez mais nossa economia utilizando blockchain, as empresas utilizando blockchain. Eu lembro que em 2019, o presidente da China pediu para as empresas utilizarem blockchain, para as empresas aderirem ao uso dessa tecnologia, porque é uma tecnologia com grande potencial. E aí a gente está vendo o mercado de capitais sendo tokenizado, que vai trazer muitos benefícios. Então, traz redução de custo, traz transparência. Então, a gente está vendo um grande interesse no uso de blockchain e na tokenização de ativos, né? Que a gente pegar ativos do mundo real e passar para essa tecnologia, passar para o virtual. Seria mais ou menos isso. Maravilha. Vou até tentar trazer as minhas palavras para sumarizar aqui alguns dos principais pontos que você abordou. Então, até o momento, a gente estava falando de Bitcoin, que é uma forma de reserva de valor através dessa nova tecnologia blockchain. Começamos a falar um pouco de tokenização também, que é uma forma de usar essa tecnologia blockchain de uma nova forma nos nossos processos, que pode ser de empresas que já existem, pode ser de novas empresas, novos negócios. Essas duas formas, assim, elas se conectam muito bem pensando numa nova economia digital. Quando a gente pensa em digitalização, a gente já digitalizou relacionamentos, quando a gente pensa em mídias digitais, sociais. A gente já digitalizou a forma de andar, de falar, de ler. E quando a gente fala em criptoeconomia, é uma forma de digitalizar a própria vida financeira da pessoa. Então, acho bacana quando a gente começa a olhar a criptoeconomia dentro de um bloco de tudo que está acontecendo no mundo. Não é uma coisa à parte. Não é uma nova gama aqui de tecnologia. Na verdade, é um novo capítulo que a gente está vivendo. Veio a internet lá atrás, e a internet continua evoluindo, trouxe digitalização dos relacionamentos, de vida, enfim. E agora temos a parte de finanças. Queria comentar mais uma coisa aqui, trazer uma ótica disso no Brasil. O Brasil, a gente é conhecido mundo afora, e acho que parte das pessoas aqui que já foram para eventos como esse fora, perceberam que a gente é visto como uma referência de lançar novos negócios digitais. Então, o Brasil vai ser o principal cliente de Netflix, de Uber. Qualquer novo negócio digital tende a olhar primeiro para o Brasil. E por que isso acontece? Porque a gente tem um comportamento muito digital aqui no Brasil. A gente gosta de tecnologia, a gente é habituado a isso. E a gente também, pensando financeiramente, tem um dos sistemas financeiros mais evoluídos do mundo. É preciso, às vezes, a gente olhar para fora para olhar para dentro e comparar que aqui a gente tem o Pix, que não tem nada parecido no mundo com isso. Aqui a gente tem uma evolução do Open Finance muito rápido, que aconteceu em vários outros países. Aqui a gente tem o próprio pagamento de crédito aqui, que foi surgir décadas depois em outros países. Então, tudo isso de evolução que a gente teve, até pela nossa história financeira, possibilita que a gente seja um hub mundial para a criptoeconomia também, para essa nova evolução digital. E aí você comentou sobre o Drex, que amanhã teremos uma palestra com a Larissa que está aqui, para aprofundar esse tema especificamente, mas sem entrar a fundo e falar do tema. Quando a gente fala da regulamentação da criptoeconomia, que é um fator que traz mais segurança para isso, o Brasil também está muito à frente. A gente foi eleito aqui, nosso Banco Central brasileiro foi eleito o melhor Banco Central mundial. E isso, para a gente, é só uma forma de tornar mais possível ainda a criptoeconomia. Então, a gente começou a falar de oportunidade, de investimento, de novos negócios, e agora a gente fala que o Brasil não só está se beneficiando, como, na verdade, é o vanguarda dessa economia. Então, quis só trazer um ponto adicional aqui, porque é o momento da gente olhar para dentro de casa e perceber que sim, a gente está muito avançado nesse tema. E é importante você falar isso, porque muita gente critica a nossa economia, né? Fala, mas a gente está atrasado, mas isso... Mas não, a gente realmente está muito à frente. E quando você estava falando, né, da questão de tokenização, para quem não entendeu muito bem, eu estava lembrando de um exemplo muito legal do uso de blockchain, que vai fazer muito sentido para vocês. Então, hoje, vamos supor, eu quero comprar um apartamento para alugar esse apartamento para uma pessoa. Mas eu não tenho dinheiro.
Vamos supor que eu não posso comprar esse apartamento. Através da tokenização, através do uso de blockchain, de contratos inteligentes, né, que são os smart contracts, o que você pode fazer? Você pode comprar uma fração desse apartamento. Então, eu posso comprar uma fração, ela pode comprar uma fração, você pode comprar uma fração desse apartamento. No final, o prédio foi construído, você tem um apartamento ali, e aí você alugou esse apartamento. Cada um vai receber uma fração desse aluguel. Então, a blockchain, ela também traz uma grande vantagem quando a gente fala disso, quando a gente fala em tokenização de mercado de capitais, de mercado de crédito. A tokenização, ela traz uma vantagem também para acesso às pessoas, né? Então, nós, meros investidores, uma pessoa que não tem muito capital, cara, você vai conseguir acessar vários tipos de investimento, você vai conseguir fazer coisas que você não fazia antes. Então, isso é muito, muito, muito legal. A gente tem um grande potencial aí de mercado e a gente tem que olhar para a tokenização, porque nossa economia está sendo tokenizada. Olha, eu acho que a gente passaria pelo menos mais 3 horas falando da oportunidade, mas vamos para o outro lado, para o desafio. Compartilha com a gente também o seu ponto de vista de quais desafios que a gente tem para essa evolução da criptoeconomia. Seja no Brasil, seja no mundo afora, o que você entender relevante. Desafio educacional. Então, esse é um grande problema. Quando a gente fala em criptomoeda, quando a gente fala em blockchain, para muita gente ainda parece um monstro que você não entende o que é. Muita gente assimila ainda muito isso a bolha, a golpe, ou o que é isso. Enfim, não é assim. O que falta realmente é a educação. Eu acho que a gente precisaria, na verdade, ter educação financeira nas escolas, né, por exemplo. Então, a gente deveria ter esse tipo de educação para aprender a investir melhor, para saber lidar melhor com o nosso dinheiro, com a forma que a gente investe. Talvez a gente teria menos pessoas endividadas, né, no Brasil, no mundo. Então, a educação financeira é super importante. É o trabalho que eu busco fazer desde que eu entrei no mercado, porque eu vi muita gente perder dinheiro e isso doeu em mim. Eu vi gente passando fome porque tinha investido tudo numa coisa que a pessoa acreditou. E por ganância, sim, mas porque caiu na lábia de alguém que tinha muita lábia. Então, o meu foco desde então foi educar as pessoas. Eu acho que esse é um papel super importante. Então, a gente tem os desafios, como eu falei, de questão geopolítica, questão de tensões geopolíticas, questões de política monetária, mas eu acho que o maior desafio de todos é o educacional. É a gente conseguir que realmente as pessoas sejam educadas, entendam e aprendam a investir de forma correta, de forma conservadora, de forma certa. Perfeito. A gente não combinou essa resposta, mas era o que eu queria ir a fundo também na parte educacional. A gente fala muito lá no Itaú sobre a relevância do papel financeiro, da educação financeira, para que as pessoas possam comprar o produto certo na hora certa. E para cripto especificamente, esse é um ponto muito relevante, porque as oscilações, a volatilidade, ela é muito significativa. A gente teve em 2023, por exemplo, uma valorização de 150% só no Bitcoin. Se a gente olha essa informação pura e simplesmente, e uma pessoa que não tem um conhecimento financeiro pode pensar isso uma forma de fazer, por exemplo, um all-in, botar todo o dinheiro. Acho que a última coisa que deveria acontecer, por exemplo, é um senhorzinho que quer botar aposentadoria, botar todo o seu dinheiro e com isso, de algum momento, perder sua reserva de emergência. E isso só é possível através da educação financeira, como você comentou. E é uma jornada difícil e ingrata porque não dá para virar uma chave. Não dá para falar ler um livro. Não dá para falar, ler um curso, faz uma pós-graduação. Na verdade, é realmente um conhecimento constante. Inclusive, foi o que me fez apaixonar pelo ecossistema cripto, porque a cada 2, 3 anos a gente tem um mercado completamente diferente do que tinha antes. Então, não existe o terminei, aprendi e a partir disso vou continuar aplicando conhecimento. Então, acho que uma mensagem bacana para deixar bem fixada aqui para todo mundo e que tem essa paixão, o interesse pela criptoeconomia, é continuar investindo esse tempo para estudar, para ler, procurar fontes confiáveis, pessoas que não tenham um interesse direto ali em te vender alguma coisa, para que você possa realmente aprender sobre esse novo ecossistema. E até falando sobre isso, dado que a gente está dando uma recomendação, que sugestão você dá de forma de ler, de vídeos, de canais, ou como que você começou e hoje pode ser considerado ali uma referência de conhecimento? Bom, eu comecei em cripto, gente, num site de notícias de criptomoedas. E perguntaram, você sabe o que é? E eu falei, não, eu ouvi falar em Bitcoin em 2017, mas eu não sei direito o que é. Só que para trazer notícia para as pessoas desse mercado, eu precisava estudar muito e muito. Então eu comecei a estudar, só que naquela época não tinha tanta informação, né? Então, o que eu fui fazer? Eu fui buscar sites de notícias de criptomoedas. Quais eram os principais sites no Brasil, fora do Brasil. E, eu não entendo inglês. A gente tem o Google Tradutor que dá uma grande ajuda pra gente. Então,
Os sites de notícias, eles mesmos têm parte educacional, eles mesmos explicam realmente como funciona, o que é cada coisa. Então, através de sites de notícias, vocês conseguem ter bastante informação. Posso citar nomes aqui? Então, a gente tem Livecoins, a gente tem portal do Bitcoin, a gente tem Cointelegraph, que é um dos maiores portais de cripto do mundo, a gente tem Criptofácil aqui no Brasil, enfim, a gente tem diversos outros sites no Brasil e aí fora também. Então, uma recomendação é vocês olharem os sites de notícias no Brasil. Outra recomendação, a gente tem influencers do mercado cripto, é um mercado ainda relativamente pequeno, então a comunidade cripto geralmente se conhece, né? Então a gente tem bons influenciadores no mercado, posso citar nomes também? Então a gente tem João Razin, é um cara que eu sempre acompanhei. O João Razin é bem pé no chão, assim, investimento, ele busca explicar toda a parte educacional e eu gosto muito do conteúdo dele. A gente tem a Rafaela Romano, também traz muito conteúdo educacional para as pessoas. A gente tem Rodolfo Marques, que fala também muito dessa questão. A gente tem o Felipe Persigo, é um cara que entende muito também de cripto, entende muito de tokenização. Enfim, a gente tem várias pessoas do mercado que podem falar sobre o assunto, eu falo sobre o assunto também. Então, o foco é trazer educação. Então, busquem fontes que não querem vender ilusão para vocês, que não vão falar que vocês vão ficar ricos amanhã, que realmente vão ter o interesse em educar vocês. Busquem sites de confiança, busquem matérias, cara. No simples Google, a gente consegue encontrar muita informação. E aí vai de vocês verificarem, né? Então, é o cuidado, é a cautela, mas estudar. Eu sei que dá preguiça de estudar, eu sei que o tema parece complexo, mas quando a gente estuda, a gente cresce. Foi isso que aconteceu comigo. A partir do momento que eu me internei de estudar, eu comecei a crescer no mercado. Então, é isso que a gente precisa fazer. Boa, você comentou várias sugestões, eu vou de uma forma um pouco mais abstrata em sugestão aqui de como iniciar a jornada de conhecimento. Acho que a melhor forma de conhecer sobre qualquer novo tema é a partir do porquê. Então, se tiver pessoas aqui que é a primeira vez que ouve falar ou já tem interesse e não sabe como aprofundar, o primeiro capítulo é entender o porquê que o Bitcoin foi criado, o porquê que a blockchain foi criada, que dor foi essa que quis satisfazer com essa solução. Depois de entender o porquê especificamente, entender a evolução dos últimos anos. A gente tem, é um mercado muito novo. Então, se a gente falar ali em 2008 no paper, a gente está falando de 16 anos de mercado. É relativamente simples você pegar um gráfico ali de 16 anos e entender os principais momentos do que teve ali variação do mercado cripto como um todo. Se você entende o porquê, entende o como que foi acontecendo com o tempo, fica muito mais fácil entender o output disso, o quê. Acho que de sugestões adicionais que eu tenho, e uma especificamente que eu conheço com mais profundidade, por ser do próprio Itaú, é o Ion Edu, que é a nossa plataforma ali de educação financeira. Ali tem uma curadoria bem grande de conteúdos e vai se intensificar também a jornada cripto lá. E com certeza vai ser uma fonte muito segura de confiança para a informação de todos vocês. Pessoal, vou terminando por aqui. Flávia, você quer deixar umas últimas palavras? Bom, espero que vocês tenham gostado, que vocês, quem investe em cripto, né, continuem investindo com o pé no chão. Quem quer saber sobre cripto, eu espero que a gente tenha conseguido ajudar vocês a entenderem um pouco mais sobre esse mercado. Sejam pé no chão, olhem para isso, não é um mercado que não dá para negar, mas também olhem para o que está acontecendo no mundo, isso pode impactar, afinal, criptomoeda realmente é volátil, tem questão de volatilidade, então a gente precisa ficar atento em relação a isso. Fora isso, olhem para a tokenização de ativos do mundo real, RWA. Isso envolve blockchain, envolve smart contract, envolve realmente a gente tokenizar a nossa economia, o que está acontecendo aqui. A gente vai ouvir muito falar disso nos próximos anos. Citibank, JP Morgan, outras grandes empresas preveem que esse mercado chegue a trilhões de dólares até 2030. Enfim, BlackRock, maior gestora de ativos do mundo, lançou um ETF de tokenização recentemente. Então, a gente não pode negar isso, a gente tem que olhar para isso. Então, estudem e o que vocês precisarem em relação à cripto, eu estou à disposição. Muito obrigada, Flávia. Pessoal, muito obrigada pelo tempo de vocês. A criptoeconomia está só no começo. A gente está falando desse tema aqui hoje porque ele é um tema do futuro. E bem como a Itaú feito de futuro aqui, a gente quis trazer esse conhecimento junto para vocês. Obrigada pelo tempo. Se quiserem tirar alguma dúvida ou aprofundar algum tema, fica à vontade que a gente vai estar aqui do lado do stand. Muito obrigada. Obrigada, Camila. Obrigada, gente.